Boa noite, gente, tudo bom? Hoje, mais uma vez, chegando no final do mês, né? Eu faço o vídeo dos meus dividendos para ver quanto eu recebi e principalmente fazer uma comparação ali com o mês passado, a gente entender para onde está indo, né? Em relação aos dividendos, como todo mundo que eu acho que já acompanha sabe, né? Eu invisto desde dezembro de 2021. Meu primeiro dividendo foi 1,45. E aí foi subindo, fui reinvestindo meus dividendos. E agora no 55º mês eu recebi 1.124. Só baixar aqui o som, coisa rápida. 1.124,20 centavos. Para mim é uma vitória e eu tô bem assim contente com o resultado, tá? Aos pouquinhos vai subindo, né? Nesse mês eu acho que não vai ser tanto. Na verdade, eu acho que ainda nesse mês ainda tem, mas eu acho que em setembro eu acho que eu vou receber menos, porque agora eu vou concentrar um pouco meus aportes nos fundos, né, de previdência que eu tenho, que eu preciso para chegar aos 12% lá, que é aí no fundo PGBL, né, para ter essa otimização tributária, né, até 12% da minha renda bruta tributável, eu posso investir em algum fundo PGBL e ele cai, ele diminui minha base tributária, né? Então, eu achei uma opção bem interessante e estou tentando utilizar, né? Então, vou dar uma segurada nos meus investimentos nos fundos para investir mais nesses fundos PGBL, tá bom? Em relação à comparação, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente teve algumas boas surpresas aqui com Cacre, CCME, uma surpresa negativa aqui com RZTR, mas mesmo abaixando 10%, R$ 90, eu ainda acho que é um baita de um valor. NDIV subiu um pouquinho, 5,86, mas NDIV vocês já sabem que tem essa oscilação mesmo. RINV, 27% superior, Clean, 14% superior e KNRI superior também. Lembrando que essa comparação que eu faço do mês passado para o mês atual é sempre em relação ao mês que eu estou gravando, né? O mês atual é o mês que eu estou gravando, porque tem canais, como do professor Baroni, eles geralmente fazem uma live, né, no final do mês, falando dos proventos que vão receber. Eu faço sempre dos que eu já recebi, né? E aí eu faço a comparação com o mês anterior. Então, esse aqui é o que eu já recebi, né, nesse mês, e eu estou comparando com o mês anterior. Como a gente está gravando aqui em julho, né? Então é julho, mês atual, né? Com o mês anterior, que aí vai ser o de junho, tá? Mês 6. KNRI também, uma ótima surpresa, 14% acima. KNRI também. E o juro que não me pagou, tá bom? Tem alguns fundos que me pagaram um pouco, que começou agora, né? Que é o KFOP. O Patielli eu recebi um valor aqui, mas eu vou mostrar depois que não foi bem dividendo, sabe? Foi meio que o troco, né? Porque ele foi incorporado pelo HGLG, né? Então o troco, ele entrou aqui como se fosse dividendo, tá? Por isso ficou um pouquinho mais também. Uma das coisas que eu fiz também, né, que eu já estava querendo fazer um tempo, eu queria pegar alguma inteligência artificial para tentar me ajudar, né, a analisar, porque eu queria testar como que era, né, e eu achei esse Abacus, que possui várias inteligências aqui dentro, e é bem interessante, né, o primeiro mês ele fica por US$ 7 e depois ele passa para US$ 10, que dá mais ou menos R$ 50 e alguma coisinha, quando for os R$ 10, né? Nesse primeiro eu paguei, se eu não me engano, 37, acho que foi 37, tá? É, assim, eu pensei que ia ser um pouquinho melhor, porque o que acontece? Na verdade, é um crédito que ele te dá, e conforme você vai utilizando, ele vai gastando os créditos. Então, por exemplo, essa aqui que eu perguntei, o que, que eu pedi? Eu pedi para ele olhar, é, e assim, para eu montar o prompt, eu até pedi ajuda do chat GPT. Aí o chat GPT me falou, tá vendo? Como que eu mando, né? Mandei a planilha e tal, e aí ele começou a dar uma olhada, né? É, eu achei bem interessante, só que tem algumas coisas que eu achei que não são tão fiéis. Por exemplo,
O principal vetor, ele falando do RINV aqui, que subiu realmente, né? O principal vetor de resultado do mês foi a carteira de PIS. Então, essa frase não tem no relatório. Ele abriu aspas como se fosse do relatório. Ele tem no relatório de abril essa frase, não tem na última, tá? Na última ele não fala, na verdade ele fala até o contrário, ele fala que o principal detrator da carteira foi os fundos de FIIs, né? Ó, negativo, parará, foi os fundos de FIIs, tá? E aí ele fala que o que realmente fez uma diferença ali foi as ações, tá? Vamos ver se eu acho aqui para ler. Ó, o mês foi negativo para o mercado de fundos imobiliários de forma geral. Neste contexto, o RINV apresentou desempenho superior ao IPIX, beneficiado pela contribuição positiva das ações e dos CRIs, enquanto o principal detrator da performance foi a carteira de PIS. Então, ele é confiável, mas nem tanto, tá? Ele me poupou um pouco o trabalho, mas realmente, mesmo com um prompt bem, bem, bem feito, eu senti que ele ainda conseguiu falhar, sabe? Eu vou depois ajustar o prompt e pedir para ele ver só no último relatório. O que ele olha no último relatório, que eu acho que vai ser mais acertado, tá? Tem algumas coisas que eu achei legal, que aí ele explica aqui. KNRI, o motivo principal, ganho de capital com a venda do edifício Atenas, com lucro equivalente a 167 CDI distribuído aos cotistas. Vamos dar uma olhada no KNRI para ver se ele acertou? Vamos dar uma olhada. Exatamente, tá vendo? E desse montante, né, 1,10 por cota corresponde ao dividendo recorrente do fundo, enquanto 28 centavos por cota refere-se a uma distribuição extraordinária decorrente do recebimento da parcela relativa à venda de ativos realizada em semestres anteriores. Por fim, em relação ao edifício Biosquare, a imagem a seguir e o vídeo com a evolução das obras, papapá. Então, eu achei bem legal, assim. Ele tem uma reservinha. Previsão era estar finalizado no primeiro semestre, né? Vamos dar uma olhada como que tá a evolução. Cara, ele já está praticamente pronto, né? Agora eu acho que é mais... a estrutura, o que é mais pesado, né? Já está praticamente toda feita. Muito bom, hein? Agora é os detalhes, né? Eu vou ser bem sincero, eu não sabia que estava tão avançado assim, não. Pensei que ainda estava em construção ainda. Show de bola, hein? Show de bola essa transparência também, né? Ah, é a parte de baixo ali, né? Olha aí, ó. Cara, que projeto, hein? Putz, grila. Show de bola. Show de bola. Esse é um fundo que é difícil vender, né? E eu acho que em preço, eu acho que ele tá até acima, mas, puxa, a vida é duro vender. Mas beleza, vamos continuar, né? Então esse aqui tá certinho. A gente tem ali o juro 11 é normal, ele não pagou porque realmente a carteira dele foi abaixo de 100 e ele já tem isso bem estipulado com os investidores, né, que aí ele não faz a distribuição, ele espera voltar, né? Porque realmente se for como se fosse como se ele estivesse amortizando, né? Como se ele estivesse devolvendo o capital, né, pra gente. Então ficaria esquisito, tá? Risa, vamos dar uma olhada. Que a gente viu KNRI, né? E a gente já viu também o RINV, né? Tá faltando o Clean, né? Tá faltando o RZTR que foi o negativo, né? Vamos começar no RZTR, né? Foi o negativo. Inclusive, a cota caiu bem, hein? Eu acho que esse é aquele que deu problema, né? Bom, o que a gente consegue ver, por meio dos quais se promoveu a cessão das posições contratuais de arrendatário e de outorgados, respectivamente, para a agrícola, então trocou, né? Acabou a cessão que eles tinham feito lá em 2021 e veio para essa agrícola Libreluto, a qual passou a assumir de forma integral todos os direitos e obrigações pecuniárias e não pecuniárias decorrentes dos referidos instrumentos. Ok. Ajustados, redução do prazo de vigência, ok. Manutenção do yield, ok. Sem impacto, ok. Transferência da posse dos imóveis à nova arrendatária após a colheita do aluguel prevista para até 31, ok. Sendo certo que as obrigações financeiras junto ao fundo passaram à agrícola Librelo a partir da celebração do aditivo. Aí eles cobraram a multa, ok. Então vai vir esses 18 centavos. Ok.
Ok, o fundo vai continuar rodando normal. Trocou aqui arrendatário, é, e eles cobraram uma multa, né, que vai ser 18 centavos para o fundo. O fato relevante não traz algo que tenha impacto relevante, eu acho, para o fundo, né? É, e o anterior, né, ele não explica, né, porque o último que saiu, ele ainda tem só a informação de maio, né? Fica bem difícil de eu saber realmente o motivo de ter caído, tá? Receita total estava batendo, despesa total, estava gerando R$ 1, ele tinha um saldo acumulado. Vamos dar uma olhada, vamos ter que esperar um pouco, né? Para a gente entender melhor o que aconteceu, porque a gente tem que ver se ele gastou reserva acumulado para pagar os 90 ou não, porque se gastou, é até preocupante, mas se foi só um mês que caiu ali 90 centavos, é menos pior, e aí a gente tenta entender, conforme o relatório explica, o que aconteceu. Tá? De vez em quando tem um descasamento em fundos como o do RZTR mesmo, porque eles têm muitas operações, né, e tem a parte lá de venda que às vezes, se a pessoa não exercer, né, a recompra, eles têm o poder de vender, e isso pode demorar um pouquinho de acontecer. E é meio bizarro porque às vezes o administrador ele tem que remarcar, então o valor patrimonial da cota também oscila, mas é uma dinâmica muito própria de fundos desse tipo, tá? Mas se eu for explicar isso, o vídeo vai ficar muito, muito longo, tá? Mas só para saber que até agora nada muito relevante, né? Com base nas informações que a gente tem. Eu tenho que esperar sair o relatório gerencial para sair. Eu vou tentar gravar vídeos com um pouco mais de frequência, né? E aí, se sair alguma coisa do RZTR, eu tento explicar, tá? Tenho esse compromisso aqui. Que a gente teve o CRE. Vamos ver o que eles falaram aqui, porque eu pedi. Ah, não, aqui ele só falou que é autoexpressiva para papel, recomendo confirmar. Pode haver correção do IPCA defasado ao pré-pagamento. Provavelmente esse aqui foi só porque a duration dele é mais longa e ele é um pouco mais sensível à marcação ao mercado, tá? Então, conforme vem conforme vem a inflação um pouquinho mais alta, tem impacto muito grande no fundo, tá? O que teve, tá vendo? Que foi a diferença aqui nessa mini DRE, o resultado do CRI veio um pouco mais forte, né? Ele tá pegando o Márcio e abriu que veio um pouquinho mais alto, né? Show de bola, show de bola. Nada preocupante aqui no Cacri, tá? Só é a inflação tendo seu impacto aqui. Engraçado que eles estão com a reservinha boa, né? Uma reservinha modesta aqui, né? De quase um mês de distribuição. Sim, muito bom. CCME eu perguntei especificamente para ele dar uma olhada, eu pedi. Vamos ver. Então aqui tá vendo, ele fala que o principal motivo foi, né, o cloud aqui, né? Variação positiva dos indexadores, né? Então ele acha que o principal motivo foi a carteira de CRI. Dá uma olhada. Isso é um ponto que eu gosto muito. Entendeu? Ele está explicando aqui que uma das coisas é que foi o fechamento de semestre, então a reservinha que eles tinham acumulado dentro do semestre, né, estava sendo às vezes um pouquinho acima dos 90, eles têm que distribuir, né? Então, no final do semestre, fundos mais conservadores costumam entregar um pouquinho mais mesmo. Eu já ir direto na TRE para a gente dar uma olhada. O resultado que puxou um pouco mais forte, né, em junho especificamente, foi FIIs e foi ações. Né? Em relação ao resultado, ele veio até em linha e ele veio até um pouco mais baixo do que os outros, né? Mas aí ele teve que distribuir um pouquinho melhor, porque ele já estava segurando dos outros meses, né? Então veio uma entrega muito, muito, muito boa. Muito decente essa entrega, né, de resultado, sim. Portfólio de FIIs e ações versus o IFIX. Colocando as ações, ok. É fácil, né? Mas tudo bem. Também com o que eles vão comparar as ações, né? Beleza. Vamos lá. Aqui o Cacri, ó. Cacri foi também, a RCT a gente já falou. NDIV não tem muito o que falar, tá? A dinâmica das ações tem essa oscilação um pouquinho maior.
e só um pouquinho de 5% também não vai fazer muita diferença. Rive a gente já deu uma olhadinha, né? No caso do Rive, o que puxou foi os FIIs, né? Que puxaram um pouco para cima. As ações com certeza veio bem alto. Os CRIs também subiram, né? Mas o principal, você vê, a principal diferença dele nesse caso aqui foi que ele realmente tinha uma reservinha, né, para ser entregue. E mesmo assim ele tem 93% de reserva acumulado. Cara, ele tá batendo forte, né? E assim, ele tá aproveitando muito a baixa dos FIIs, né? 75%. Realmente, né? 10% em ações, 11% em CRIs. Ele tá aproveitando bem, né? É. E dos FIIs não é se admirar que eles tenham entregando tanto, né? A maior parte ele está em recebíveis, né? Então, tem um dividendo bem gordinho ali para ser trabalhado, né? Então, olha, sensacional, viu? Como tá tudo abaixo do VP, eu imagino, né? Mas praticamente todos, né? Eu acho que tem alguns daqui, né, que tá acima, alguns hedge funds tá acima, mas a maioria tá tudo abaixo, né? Então dá para tirar bastante resultado. Vamos ver o que mais? Clean. Clean eu não vi. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se aqui ele fala alguma coisa do Clean que eu pedi. O Clean ele não falou, né? Caramba. Nossa, será que esse é o último? Não é possível. Ah, tá. Misericórdia. Dá uma olhada. Aí o último relatório gerencial ainda é do mês 6 que eu tenho, né? Eu tô no dia 30/7, provavelmente vai sair amanhã, né? Ai, então fica meio difícil de eu saber, né? Mas vai ser, eu creio. Vamos ver a indexação dele em IPCA. Nossa, com certeza. Com certeza para o IPCA um pouquinho mais gordinho, tá? Às vezes tem alguma coisa que ele destravou o valor. Teve provavelmente ali no final do semestre, vamos dar uma olhada. Ele tinha uma reservinha ali que ele tinha montado, né? Possível que tenha sido reserva, possível que tenha sido um pouco mais de CRI. Talvez ele girou a carteira para tirar algum valor ali acruado, que eu acho que não é o caso, porque o CDI está estável agora, né? Provavelmente foi IPCA com reserva acumulada, né? Mas quando chegar o próximo a gente vai conseguir ver. Os juros eu já expliquei, e eu entrei forte no capote, né? E aí eu recebi R$ 11 dele, né? Inclusive, vamos ver o preço dele. Faz tempo que eu não vejo o preço dele. Nossa, 79. Se eu tivesse mais dinheiro, eu vou falar para você. Lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra e venda, mas, poxa vida, um fundo desse. É que eu não posso ter muita. Eu não quero ter muita exposição, porque tem algumas coisas que eu não gosto, né? Algumas posições que eu não gosto, inclusive eu não tenho. Mas com esse desconto e essa gestão, puxa vida, hein? Mas tá bom, gente. Já falei pra caramba. O do Patielli, como eu falei, deixa eu ver se aparece aqui. Dá uma olhada. Aqui, ó. O do Patielli me pagou 39,12 por 20 cotas que eu tinha, né? Caramba, eu só tinha 20. Não, só tinha 20. Então, por cada cota ele me pagou 1,96, mas isso aqui não é dividendo, tá, gente? Isso aqui é amortização, é tipo uma devolução do dinheiro investido. Porque teve, quando faz a troca, né, a incorporação, né, como aconteceu no HGLG, o HGLZ ele fica, né, com o PATL, eu fico com o HGLG, né, com as cotas do HGLG, eles fazem uma proporção e geralmente sobra um pouco, né? Como sobrou um pouquinho, aí volta para mim, né, para eu poder utilizar como eu quiser, né? Eu deixei marcado como se fosse dividendo, mas sinceramente dá para descontar esse valor aqui do dividendo, tá? Aí seria menos 39, 1.090, 1.080 e pouco, né? 1.085, por aí, né? Então seria um pouco menos do que isso, tá, gente? Mas nos próximos vamos ver, né? Como que vai ir. Sempre tá tendo uma surpresinha ou outra, né? Que tá subindo um pouquinho meus dividendos e que me deixa até empolgado de investir um pouco mais, né? É, eu acho que é isso, não tem muito o que comentar. Eu vou começar a utilizar um pouco mais a inteligência artificial para me ajudar. Se ele tiver algum agente aqui, porque tem tanta coisa que eu não sei mexer direito. Um troço de supercomputador que dá para fazer trocentas coisas. Tem os chats, eu tenho ficado mais com os chats, tá? Tem uns especialistas também, tem bastante coisa aqui. Mas eu pensei que ia ser melhor, por quê? Tá vendo? Eu mandei ele fazer essas coisas e gasto 850 nessa consulta aqui.
E na outra consulta primeiro gastou 1.000 e poucos pontos, créditos, né? E quando eu fiz aqui a conta, eu fiz. Deixa eu ver aqui, ó. Quando eu fiz, como eu paguei só R$ 7, eles me deixaram ter 14 mil créditos. Eu gastei praticamente 4 mil créditos, então agora eu tenho 10 mil créditos para utilizar. E aí, conforme você vai pedindo, você vai gastando. O pessoal fala que aquele supercomputador, dependendo do que você pedir, às vezes vai uma tacada só, os 10 mil, né? Além de que mensalmente, no próximo vai ser 20 mil, né, que eu vou ganhar, né? É só como eles fizeram essa promoção de 7, né, de $7, ele ficou um pouco mais barato. Vamos ver como funciona. Se eu achar que não serve para mim, que eu preciso de um pouco mais avançado, aí eu tento. E aí eu vou comentando com vocês. Esse aqui é legalzinho, mas tem que usar com moderação e com sabedoria, né? Por isso eu até perguntei para o chat GPT, pedi para ele fazer o prompt certinho para eu não gastar pesquisa à toa, né? E é isso, eu tô bem cansado hoje. Agora já é 11 horas da quinta-feira do dia 30/7. Eu vou editar, provavelmente esse vídeo sai no final de semana ou lá na segunda, né? Vamos ver como que fica meus dias aí. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe nos comentários, se inscreva no canal. Qualquer sugestão é bem-vinda. Pode mandar tanto no Instagram quanto quanto nos comentários aí do YouTube, tá bom? Por aqui, fiquem com Deus. Tchau, gente.